Bom dia, meus amigos. Meu nome é Marco Antônio, eu sou o seu amigo direito. Antes eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Muitas pessoas estão passando pelo nosso vídeo, então algumas até estão curtindo nosso vídeo. Eu gostaria de pedir que vocês se manifestassem, curtissem nosso vídeo, se inscrevessem no canal no YouTube. Inclusive, quem é inscrito no nosso canal no YouTube pode estar pedindo algumas consultas, né, de forma mais personalizada, que nós vamos estar fazendo essa consulta, tá? Sem custo nenhum, sem nada. Mas vão curtindo, botando no YouTube, gostei, não gostei, se inscrevendo no canal, se manifestando também no Facebook, no Instagram. Nós estamos aí no X, também estamos no X, tá? Vamos se manifestando para ajudar o desenvolvimento, o crescimento do canal. Deixa ser rápido, que eu tenho me estendido muito. Nós estamos falando sobre as modalidades de prisão cautelares, as espécies de prisões que nós temos no nosso país, que são as prisões cautelares, que são a prisão em flagrante, já conversamos sobre ela, conversamos sobre a prisão temporária, e hoje nós vamos para os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. No meu modo de ver, considera mais grave, considera até como uma prisão sem pena. Todas as prisões são sem pena, mas é uma prisão sem pena. Porque a prisão preventiva, eu considero ela um pouco mais séria, porque o flagrante, tudo bem, a pessoa foi presa em flagrante e tal, o advogado vai trabalhar para provar se houve ou não aquele flagrante, se existiu ou não aquele flagrante, até mesmo se existiu ou não aquele delito. A prisão temporária é por um determinado período de tempo, fim daquele tempo a pessoa já é colocada automaticamente em liberdade, se não for decretada a prisão preventiva. Né? E a prisão temporária, o juiz tem mais tempo para poder analisar, vai analisar mais provas dentro dos autos, é uma coisa mais séria, porque o juiz não pode sair decretando prisão preventiva de qualquer maneira. Olhei aqui, não gostei da cara desse caboclo aqui e vou decretar a prisão preventiva. Não. A lei estabelece, o artigo 312, por exemplo, ele estabelece as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada: garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, conveniência criminal, existir prova da existência do crime. São vários esses requisitos. Embora seja muito utilizado garantia da ordem pública, garantia da ordem pública é a mesma coisa que dizer o seguinte, que o cidadão não sabe usar a liberdade dele. Por que não sabe? Porque se o cara ficar solto, o cara vai cometer crime de novo. O cara vai estar fazendo uma bobagem. Entendeu? Então, ele é muito utilizado, até por ser uma coisa mais genérica. E o advogado tem que se virar para batalhar em cima disso aí, provar que o cliente dele não é uma ameaça à garantia da ordem pública. Né? E o artigo 300, isso é o artigo 312, o artigo 313, as condições. Que estabelece aquelas condições em que a prisão pode ser decretada. Por exemplo, o crime tem que ser inafiançável. Crime inafiançável pode ser aplicado naquele caso de crime doloso e, em especial, o que vocês têm que prestar atenção de que pode ser decretada a prisão preventiva também nos crimes contra a família, tá? Aquele camarada que quebra a medida protetiva, que o juiz decretou a medida protetiva de afastamento dele da mulher, que ele vai lá perturbar, a lei já contemplou. O juiz pode estar decretando a prisão preventiva nesse caso. Tá, mas aí nesses casos aí, garantia da ordem pública, quebrou uma medida protetiva contra a mulher ou contra os filhos, e essas condições, o despacho tem que ser fundamentado. Como eu falei, a liberdade é muito preservada no direito brasileiro. Então não basta o juiz falar, não, pela garantia da ordem pública, Joãozinho tá preso. Não. Ele tem que fundamentar. O que significa fundamentar? Explicar dentro do despacho por que o Joãozinho representa um perigo para a garantia da ordem pública. Ele quebrou a medida protetiva. Então eu vou decretar a prisão dele. Não. Vai fundamentar. No dia tal, a tantas horas,
ele foi até a senhora fulano de tal e tentou agredi-la ou ameaçá-la, descumprindo aquele decreto de medida protetiva que estava lá atrás. É dessa forma, fundamentado. E dessa forma nós vamos encerrar a nossa forma de medida cautelares. Eu não sei se vocês notaram uma coisa. Quem no Brasil realmente prende é o juiz. Aquele esteja preso, aquele eu vou te prender, que aquele guarda municipal, o PM, até um policial civil falou, não. Até o delegado tem o poder de prender no caso do auto de prisão em flagrante, mas essa prisão que ele deu, ele tem que ser confirmada em 24 horas pelo juiz. Então, na de via de regra, quem prende realmente é o juiz, tá bom? Agora vamos naquele bate-papo nosso diário sobre as nossas questões de fé, as questões de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. É só um bate-papo, uma reflexão leve. Uma amiga minha falou que essa cadeira minha fica fazendo muito nhen, 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 nhen. É porque eu não sei editar vídeo ainda. Aqui tudo é muito novo, eu estou aprendendo ainda. Então aguenta por enquanto esse nheque até eu conseguir consegui aprender a editar legal esses vídeos e tirar esse aqui da cadeira. Mas todos conhecem muito a parábola do filho pródigo, que está contida em Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. E eu queria me ater num determinado ponto, no início da gaieira. O filho chega para o pai. O filho, e disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles diz para o pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Garoto baixo. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. Todos conhecem a história. O pai dividiu direitinho a fazenda para os filhos. Um filho ficou com ele. E o outro filho saiu pelo mundo, gastou tudo e no final das contas fez um monte de bobagem. No final de contas, quando estava na miséria, quando estava numa situação deprimente, até cuidando de porcos, comendo com os porcos, lembra do pai e tal, e que besteira que eu fiz. Deixa eu voltar para a casa do meu pai. Mas hoje eu queria me ater sobre essa parte apenas. Esse início, dei-me a parte da fazenda. Dei-me a minha riqueza, dei-me o que me pertence. Às vezes você pede as coisas para Deus e fica achando, poxa, Deus não está me respondendo. Deus é Pai. E você, como pai, você sabe muito bem disso, que você, antes de dar alguma coisa para o seu filho, você analisa se você vai estar fazendo bem ou se aquela coisa pode prejudicar o seu filho. Seu filho gosta muito de ter uma faca, mas você, pela idade dele, você não vai dar uma faca para ele porque ele pode se cortar. Isso é só um exemplo. Tem pessoas que pedem as coisas para Deus, mas não estão preparadas. Às vezes você pede, Deus me abençoa meu trabalho, eu quero aumentar minha renda, eu quero aumentar minha riqueza. Daqui a pouco a sua empresa começa a prosperar, a primeira coisa que você faz. Começa a humilhar aquelas pessoas que te ajudaram a crescer na empresa, que agora você se acha mais importante. Começa a andar de cabeça erguida, não falar com todo mundo, aquelas pessoas, os seus amigos, você começa a desprezar e andar em rodas de pessoas que antes não te davam crédito nenhum. Larga a família, começa a arrumar amante na rua, começa a largar e desprezar a família, começa a não ter tempo para a família e começa a não ter tempo para Deus. É por isso que muitas vezes a bênção atrasa para você. Quer um conselho? A Bíblia também ensina. E ela está contida aqui, ó. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas essas coisas que você quer, que você deseja,
vão ser acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Se prepare primeiro para receber a bênção. Se prepare primeiro para receber a sua parte da fazenda. Prepare primeiro para receber a sua herança, para não fazer besteira com ela. E antes de ficar exigindo de Deus aí, me dá minha parte da fazenda, sua parte da fazenda está guardada lá no céu. Cuida direitinho aqui, para que ninguém roube ela de você. Tá bom? Fique com Deus.